Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo no nosso canal no YouTube e também no site Finance News. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também trader, opero no curto prazo, fazendo operações de curto prazo na Bolsa de Valores. Vamos fazer primeiramente o estudo do índice Bovespa e depois a gente vê esses papéis aqui, ó, nessa sequência: Vale, Petrobras, Gol, Kroton, Sabesp, Smiles, Itube, Banco do Brasil, duas siderúrgicas, GGBR4 e Usim5. Depois eu vou estudar alguns pedidos, Cielo, Embraer e CSN. Vamos começar pelo índice Bovespa. Vejam que o índice Bovespa, gente, está fazendo aqui, ó, fundos ascendentes, o que é positivo. Tá? O índice rompe essa lateralização aqui e chega numa resistência de curto prazo aqui em 76.929 pontos. Porque aqui nós temos um topinho que a gente pode ver melhor lá no gráfico de 60 minutos. Rompida essa resistência aqui imediata, na minha opinião, o índice Bovespa tem tudo para chegar aos 78.800 pontos. Por quê? Porque em 78.800 pontos nós temos esse topo aqui, que é uma resistência. Ok? Então, resistência é um possível alvo. O índice até pode ficar aqui congestionado um pouquinho, como ele fez aqui embaixo, tá? Depois voltar a ganhar força e chegar até lá. Essa é a minha opinião para o índice Bovespa. Nós temos um suporte aqui na média móvel de 9 períodos, 74.731 pontos. Depois, mais embaixo, aqui 74.000 pontos, também é suporte. E nós temos um suporte imediato em 75.565 pontos. Agora vamos ver o gráfico de Petrobras, Petri4, os papéis preferenciais da petroleira. Com relação a Petrobras, o papel teve essa subida forte, é normal que fizesse um recuo. Esse recuo veio até uma região de suporte, dada aqui pela média móvel de 9 períodos, que é essa linha azul mais fraca, e vejam que parece estar armando aqui um pivô de alta. Petrobras volta a ficar interessante quando? Petrobras, o gráfico volta a ficar interessante se e somente se romper 18,77, que é esse topo aqui, essa resistência. Tem que romper essa resistência. Caso rompa, na minha opinião, pode buscar 19,75. É onde temos a próxima resistência dada por esse topo aqui. Tá bem? Temos um suporte imediato aqui na região de 17,29. O que o papel precisa fazer, gente, é aumentar um pouquinho esse volume aqui embaixo. Está muito baixo. Então, para ele fazer essa subida aqui em cima, ele tende a aumentar o volume aqui embaixo. O volume está um pouco baixo demais. Agora vamos estudar o gráfico de Vale 3, esse é o gráfico diário. Vejam que os fundos são ascendentes, o que é positivo. E Vale, gente, na minha opinião, só volta a ficar interessante se romper 51,11. Tem que romper esse topo aqui, que no curto prazo é uma resistência. Caso seja rompido, o papel pode voltar aos 52,20, onde encontra a próxima resistência, dada por esse topo aqui. Os suportes, média móvel de 9 e 21 períodos, aqui na faixa de 49,30. Essa região aqui é um suporte bem importante para Vale no curto prazo. Depois, mais embaixo aqui, 48,46, tem outro suporte também. O que é importante para Vale é que o volume aumentou e o papel conseguiu subir. Só que neste momento ele precisa romper aquela resistência que eu indiquei. Na sequência, vamos ver o gráfico de Gol 4. Gol 4, o gráfico diário. Tem gente que está vendo no gráfico de Gol 4 um pivô de alta aqui embaixo. Ó. Então, um novo fundo, o papel sobe, depois recua, faz o teste de fundo e parece estar armando aqui um pivô de alta. Bem, eu gosto de operar gráficos que entre a onda 1 e a onda 2 tenha pelo menos 17 candles, 17 velas, 17 pregões. Aqui tem poucos. Então daria para operar isso aqui lá no gráfico de 60, a visualização dessa onda 1 e 2 seria um pouco melhor. Agora, gente, pode ser que sim, pode ser que seja aqui um pivô muito curtinho, onda 1, onda 2. Se armar aqui um pivô para cima, terá que romper
11,38. Romper esse topo aqui. Tem que romper aquele topo, porque aí pode buscar a próxima resistência lá em R$12, 12,20, dada por esse topo aqui. Então eu fiz questão de colocar esse gráfico aqui, de destacar, porque muita gente está em dúvida se é um pivô, se não é um pivô, está armando um pivô. Sim, está armando um pivôzinho, não é aqueles pivôs que a gente gosta de operar, com vários candles, mas de uma certa forma é. Eu ressalto que o volume está um pouquinho baixo, esse volume aqui tem que aumentar, tá? Para a gente ter aqui o rompimento daquela faixa, daquele topo que eu mencionei para vocês. Na sequência, vamos estudar CROT 3, Croton. Eu gostaria de destacar esse gráfico para vocês por um motivo, gente. Após um novo fundo, o papel sobe e congestiona aqui numa região de topo. Se romper essa congestão para cima, com o aumento de volume aqui embaixo, o volume tem que aumentar porque está um pouco fraco, o papel tem tudo para buscar 11,90. Tá? Que é essa próxima resistência dada por esse topo aqui. Então, o Croton, na minha opinião, tem que romper aqui, ó, 11,37, 11,40 e, aumentando o volume aqui embaixo, pode buscar os 11,90, 11,95, R$12, quem sabe. É um gráfico interessante que eu deixo para vocês colocarem no radar. Agora vamos ver Sabesp, SBSP3. Aqui está o gráfico de Sabesp. Vejam, fez um novo fundo, papel sobe, recua até a média e parece aqui também começar a armar um pivô de alta. Se romper 24,35, se romper esse topo aqui, o papel volta a ficar interessante, tá, gente? Com alvo provável, tá? Porque a gente não sabe se de fato vai ir até lá, na região de R$24,90, R$25. Por quê? Porque nós temos esses topos aqui, deixados no começo do mês de junho, que comportam-se como resistência. O papel tem suporte imediato, 23,53, depois na média móvel de 21 períodos, 23,35. É um outro gráfico que eu deixo para vocês colocarem no radar e fazerem a avaliação de vocês conforme os seus estudos. Para mim é um gráfico interessante. Na sequência, Smiles, SMLS3, Smiles, também o gráfico diário. Vejam, fez um novo fundo, sobe, faz aqui um teste de fundo, acima da média móvel de 21 períodos, que é essa linha azul mais forte, e deixa um candle aqui no último pregão, na última sexta-feira, que pode indicar novas altas. Vamos ver, se esse papel rompe 54,11, que é exatamente esse topo aqui, volta a ficar interessante, com um possível alvo onde? 57,72. Por que 57,72? Porque aqui nós temos esse topo aqui. E na sequência, caso continue subindo, pode buscar os R$60, que é onde nós temos esse topo aqui. Então, gente, é um gráfico que eu também deixo no radar. Ele tem um suporte importante aqui em 49,82, na média móvel de 21 períodos. Por que eu deixo para vocês colocarem no radar? Porque tem a figura aqui do pivô de alta, tá? Pivô de alta, que se confirma se romper esse topo aqui, tá bem? Ressalto que isso aqui não é recomendação, tá, pessoal? Eu não posso recomendar, não sou analista, estou aqui apenas mostrando papéis cujo gráfico eu considero bom. Vocês vão fazer a avaliação de vocês. Na sequência, vamos ver o gráfico de YouTube 4. YouTube 4, esse é o gráfico diário. Vejam que esse papel rompe aqui uma lateralização e sobe com força. No vídeo que nós fizemos no último fim de semana, eu alertava, né, que se esse papel rompesse essa região aqui, ficaria interessante. Não deu outro, o papel subiu e já está buscando, já está chegando perto do alvo 44,78, 44,80, que é uma resistência, se aproxima de uma resistência. Qual resistência? Resistência dada por esse topo aqui, tá? Então quem entrou, entrou, quem não entrou agora está fora de timing. Agora fica muito arriscado entrar, tem que esperar o papel chegar na resistência, recuar ou ficar andando de lado aqui por alguns dias, alguns pregões, tá?
O papel tem suporte aqui em 42,87, depois aqui mais embaixo na média móvel de 9 períodos, 42,18, depois aqui em 41,70. Interessante o gráfico de TUBE 4, o volume aumentou e isso deu suporte a essa alta aqui recente, tá, pessoal? Vamos ver agora BBAS3, o gráfico de Banco do Brasil, que é um gráfico, na minha opinião, o gráfico diário, ele é melhor que o de TUBE 4. Ele é melhor, gente, porque essa armação aqui do pivô de alta, olha, ele ainda está recém no começo, recém na formação. O papel rompe essa resistência aqui em 30,76, dada por esse topo aqui, e está começando a subir. Veja, ele tem logo ali em cima uma outra resistência em 31,33, dada por esse topinho aqui, ó. Tá bem? Então, rompendo isso aqui, ele pode buscar, quem sabe, lá os 33,21, que é uma resistência significativa aqui nessa região, olha aqui na esquerda, ó. Então, o TUBE 4 já foi, esse aqui está recém começando a ir. Por isso, na minha opinião, ele é melhor que o TUBE 4. Agora, veja, o timing dessa operação, para quem queria fazê-la, deveria ser, a entrada correta é aqui, ó. Deveria ter sido, né, em 30,76. Quem entrou, entrou. Quem não entrou agora, tem que esperar porque está um pouco fora de timing. Tá, pessoal? O volume ele aumenta um pouco em relação às semanas anteriores, né, os pregões anteriores, isso também é positivo. Vamos ver agora as siderúrgicas, começando por GGBR4 e depois na sequência eu olho os IN 5, os Minas. Com relação ao gráfico diário de Gerdau, a gente vai ver que esse papel ele fez um recuo, tá? Fez aqui um recuo até uma região de suporte na média móvel de 9 períodos, sobe e enfrenta uma resistência. Veja só, essa região toda aqui, ó, 15,85 é uma resistência. O papel está tentando romper isso aqui. Se romper 15,81 exatamente, o papel volta a ficar bem interessante, tá? Para quem sabe um alvo em 16,40, tá? Dada por esses topinhos aqui, ó. Então, gente, é um gráfico que eu também deixo no radar para vocês avaliarem, né? Fazerem a avaliação de vocês, mas após um novo fundo sobe e tenta armar aqui uma possível onda 3 para cima, tá? Isso aqui fica bem interessante. Imagina se nós tivermos uma onda 3 para cima do tamanho dessa onda 1 aqui, tá? O que está ruim nesse gráfico? O volume, né? O volume vem caindo. Olha aqui, ó. Esse volume aqui tem que apontar para cima. Vamos agora olhar o gráfico de USIN 5. Uzi Minas, as ações mais líquidas da siderúrgica. É um gráfico que eu também considero interessante. O gráfico diário de Uzi Minas. Observem aqui, ó. Vamos só dar uma ajustada aqui nesse gráfico. Vamos puxá-lo para cima para a gente visualizar melhor esse desenho aqui do gráfico. Sobe, testa o fundo. Qual fundo? Testou esse fundo aqui. Sente o suporte na média móvel aqui de 21 períodos, 7,60, 7,59 e tenta armar um pivô de alta. Esse movimento aqui é interessante, ó. Tentou armar um pivô de alta. Esse papel, gente, tem que romper esse topo aqui. Ah, tem que romper exatamente 8,41. Está tentando romper. Rompendo 8,41, próxima resistência 8,80. Depois 9,42, que é essa resistência dada por esse topo aqui. Vejam, o volume aqui aumentou, está forte, isso é importante. Então esse papel, na minha opinião, ele é um gráfico, né, muito interessante, porque armando esse pivô, rompendo essa resistência 8,42, 8,40, com o volume se mantendo aqui alto, tem tudo para buscar aquela faixa primeira resistência, né, 8,80 e depois 9,52, 9,50 aqui em cima. É um gráfico também que eu deixo para vocês estudarem e avaliarem.
Temos 3 pedidos para estudarmos o gráfico de Cielo, Embraer e CSNA3. Vamos começar por Cielo. Na última sexta-feira, Cielo tomou um susto com a divulgação de que o CEO sairia, mas o papel conseguiu se recuperar, deixou esse candle aqui. Na minha opinião, gente, Cielo, ele tem aqui uma configuração que é de alta, né, no curto prazo. Os fundos são ascendentes, um fundo mais alto que o outro, isso é positivo. Esse candle aqui em si, ele não me diz muita coisa, né? Nessa região onde ele está localizado, ele estava praticamente congestionado, tentando montar uma congestão. O fato é o seguinte, ó, o papel tem que romper 17,10, tem que romper esse topo aqui. Rompendo 17,10, pode buscar 17,42, 17,45, que é onde tem as próximas resistências significativas. Tá? O volume aumentou na última sexta-feira devido a essa notícia, né? O volume foi muito alto, mas o volume vem aumentando. Tá? Isso é importante. Então não é um gráfico assim excelente, mas depois dessa gigantesca queda, quem sabe, né? Vamos ver se o papel consegue aí engrenar uma alta. Tá? O que eu ressalto é o seguinte, o papel consegue aqui encaixar durante várias semanas, né, uma alta, esboça uma reação. E isso é interessante, eu acho que vale colocar no radar, embora não seja um gráfico assim tão atraente neste momento. Né? Vamos ver Embraer, era um gráfico que eu estava estudando com vocês, e eu dizia que se caso a combinação de negócios com a Boeing fosse bem sucedida, o gráfico poderia reagir e chegar lá nos R$30. Não foi bem o que aconteceu, o mercado não recebeu bem a combinação de negócios, então o papel enfrentou algumas dificuldades. O gráfico aqui mostra essas dificuldades, veja só. O papel chegou quase perto daquele alvo que nós traçávamos, lá perto de R$30, e depois desaba com o anúncio da combinação de negócios. Eu não estou aqui fazendo uma avaliação dos fundamentos. Há analistas que dizem que no longo prazo é bom. Há aqueles que dizem que no curto prazo o papel ainda pode sofrer as consequências, que não seriam muito boas neste momento. Né? Enfim, aqui vamos olhar friamente o gráfico, tentando vislumbrar aqui uma operação de swing trading, aquelas operações de curto prazo. Tá, gente? O que nós podemos dizer desse gráfico? Papel desaba com aumento de volume, e isso é bem negativo. Tá? Significa que os vendedores estão muito fortes neste papel neste momento. O papel aqui deixa um candle que sugere que chegou num fundo, tá? Nós não sabemos se isso aqui é um fundo ainda. Então, na minha opinião, gente, o gráfico, ele é ruim para swing trading, tá? Para operações aí de curto prazo, que duram alguns dias, algumas semanas. O que tem que visualizar aqui se você espera comprar a Embraer tentando fazer uma operação de swing trading? Tem que ver se ele vai armar um fundo, deixar um candle de máximas e mínimas maiores, máxima maior que essa máxima, mínima maior que essa mínima. Aí tem que ficar de olho no próximo candle, aí sim ele até pode fazer um repique. Esse repique tecnicamente pode vir até as médias, 23,33. Tá? Isso aqui tudo suposição, tá, pessoal? Porque neste momento não há indícios disso. Então, se houver um repique, viria até essa região, aqui seria um alvo. Agora, para mim, para esse papel voltar a ficar bom de novo, não adianta. Ele tem que repicar, tem que testar o fundo e tem que armar o pivô de alta. Rompendo esse topo, aí voltaria a ficar interessante. Até o momento não vejo sinal disso. Tá bom? Esse é o estudo de Embraer, essa é a minha opinião para a Embraer. Agora vamos concluir o nosso vídeo de hoje olhando CSNA3, Siderúrgica Nacional. Esse é o gráfico diário de Siderúrgica Nacional. Vejam aqui, fez um novo fundo, sobe, testa o fundo, está aqui tentando subir de novo com uma certa dificuldade. Está nessa enrolação aqui, já faz vários pregões, né, gente? Na minha opinião, o papel tem que romper 8,21, 8,25, essa região aqui, ó, tem que romper para tentar buscar a próxima resistência 8,49. Tá? Para mim é isso. E para buscar aquela resistência, aquele possível alvo lá em cima, o volume tem que aumentar um pouquinho. Né? O volume até aumentou um pouquinho aqui, ó. Isso é positivo. Olha aqui embaixo, ó, o volume aumentou um pouco. Vamos ver, né, gente?
Acho que sim, acho que vale colocar no radar, não é o melhor gráfico na minha opinião, mas acho que vale colocar no radar, principalmente se montar esse pivô de alta aqui, tá bem? Por hoje era isso, muito obrigado pela atenção de todos, nos vemos no próximo final de semana. Caso tenham qualquer dúvida, por favor, podem me escrever no e-mail que está aqui embaixo. Ótima semana a todos!